Olá, bem-vinda a esse canal. Meu nome é Francisca e nesse canal eu falo de vida real. Eu conto as minhas experiências de vida, saindo de casa aos 13 anos e trabalhando como babá, empregada doméstica, vendedora, enfim, passei por vários postos de trabalho e conto principalmente como foi a minha trajetória, minha relação com patrões, colegas de trabalho. E eu estou falando agora, relatando como foi passar 20 anos no mesmo lugar, trabalhando como uma pessoa extremamente preconceituosa, racista e todos os problemas de relação que você possa imaginar que a gente passe com uma pessoa. Eu trabalhei para a Dona Ione durante 24 anos, na verdade 20 anos, e depois indiretamente mais 4 anos. Depois de 4 anos de trabalho, eu adquiri uma certa confiança dela. Então eu ia fazer compras para ela, já tinha a senha do cartão de compras, eu fazia as compras para casa, fazia a lista, cuidava muito bem do neto dela, que aliás foi um dos motivos pelo qual ela passou a confiar mais em mim, o tratamento que eu dava pro neto. Que eu sempre dei um tratamento muito, eu gosto de criança, eu gosto de idosos, sempre lidei com criança e com idosos de uma maneira muito bacana, muito legal, tanto para mim como para eles, né? Modéstia à parte. A Dona Ione mudou muito, passou a me respeitar mais, me olhar com mais carinho, me olhar com mais respeito e tal, mas ela tinha os dias que ela estava virada no giraia, ela estava muito ruim no tratamento. Um dia nós fomos fazer uma compra, chegando no mercado, peguei o carrinho, ela pegou um outro carrinho, fomos para setores diferentes para pegar o que a gente precisava pegar. Em um determinado momento ela se irritou lá, não sei porquê, foi até meu carrinho, botou o que ela tinha pegado no meu carro, me deu a lista e falou: vou te esperar em tal lugar, vou pegar o carro e vou te esperar em tal lugar. Ela foi com o neto. Fiz as compras, paguei e fui esperar no lugar combinado. Não sei por que cargas d'água, ela esqueceu que tinha marcado naquele lugar e foi para um outro. E aí quando ela demorou, chegou um determinado momento no lugar que eu estava esperando, que tinha sido o lugar marcado, muito irritada, porque tinha dado a volta, porque tinha me esperado, porque eu tinha nanana, colocando a culpa em mim. O neto virou para mim e falou assim: Fran, você é muito burra, não é, vó? Fran é muito burra, parece um jumento, não entende o que se fala. Fran é muito burra, não é, vó? Eu virei para ele e falei: querido, eu não trato você assim. Não trato você assim porque eu te respeito. As pessoas, para conviver bem, precisam se respeitar. Eu te respeito, você me respeita, e assim a gente vai construir uma relação maravilhosa. Não se trata pessoas assim. Eu não aceito ser tratada assim. Ele olhou para a avó dele e aí eu entendi que, na verdade, ele estava repetindo o que a avó estava falando. Porque ela estava irritada, porque tinha marcado no lugar e eu tinha ido para outro. Não tinha tinha dias que ela estava bem, tinha dias que ela não estava bem, e eu tinha que dançar ali conforme a música. E tinha que ir tentando me virar ali no meio da família, mas eu convivia mais com ela e com a criança, então eu tinha que aprender a me virar ali. E hoje eu entendo mais que nunca, que todos os lugares que a gente passa, a gente vai sendo lapidada. A gente vai crescendo, a gente vai subindo mais um degrau. No entendimento, no tratamento das coisas, trabalhando a autoestima, trabalhando o nosso emocional, trabalhando porque quando você não entende determinado assunto sobre o trabalho, você vai procurar entender, você vai se reciclar, você vai buscar informações para você, tanto para você não faltar com suas responsabilidades, como para você exigir os seus direitos. É uma via de dois
de mão dupla, né? Então não tem como você exigir direitos se você não está cumprindo com seus deveres. E às vezes a gente precisa engolir alguns sapos, mas até aí a gente tem que saber como e até quando a gente deve engolir esses sapos, né? Eu sempre fui muito imediatista. Começava a me encher o saco ali, começava a me irritar, eu já, tchau, não vou ficar aqui. De uma certa forma tinha lá os meus direitos, mas eu deixava de crescer muito em relação ao trabalho, em relação ao trato com as pessoas, por causa desse imediatismo. E com a dona Ione eu aprendi muito, porque eu me submeti a esse aprendizado. Demorou ali 20 anos, foram várias situações, muitas situações, que eu até nem lembro do que aconteceu, mas algumas muito pontuais, como de repente está abrindo a geladeira e ver que ela estava olhando para mim com cara de nojo, porque o meu cabelo estava tocando alguma coisa ali na geladeira, porque eu sempre tive cabelo muito volumoso, muito grande, e ela tinha nojo disso, né? Mas ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que quando ela estava um dia bom, ela ia, por exemplo, me ensinar a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar com ela. Os primeiros passos na cozinha, eu aprendi com ela. Ela me ensinou a fazer o melhor molho. E depois um dia ela falou assim, você comprou o molho pronto? Eu falei, não, eu fiz o molho como a senhora me ensinou. E aí ela me teceu um elogio que eu até fiquei, nossa, dona Ione me elogiando. Aí ela falou que eu estava fazendo o molho melhor que ela. Por isso que ela achou que eu tinha comprado, ou tivesse... Ou a outra, que tinha uma pessoa que cozinhava antes, que morava próximo e de vez em quando eu ia lá. E aí ela falou assim, será que a menina não veio aqui, te ensinou a fazer, ou fez para você? Eu falei, não, eu fiz o molho como a senhora me ensinou. Eu sempre, como eu gostava muito de cozinha, apesar de não saber muito cozinhar, quando eu ia para a cozinha, eu fazia com capricho, me interessava, eu queria, eu botava um tempero diferente, enfim, me dedicava àquilo que estava fazendo, né? Mas o dia que ela não estava bem, ela estava virada no giraia mesmo, meu Deus, era difícil, era muito difícil. Mas eu comecei a conhecer melhor ela, saber por que era tão difícil, por que ela era daquele jeito, né? Ela não era satisfeita com o casamento, não foi satisfeita com a maternidade, ela foi feliz em tudo isso, porque não foi uma escolha dela. Foi uma escolha do pai, foi uma escolha da família, e ela teve que se submeter porque ela nasceu em uma época que as mulheres não tinham voz, não tinham direito de escolher. Ainda bem que isso mudou, ainda bem que isso está mudando. Foi uma geração que está acabando, mas ainda temos muitas pessoas nessa geração que podem contar, mulheres inclusive, né, principalmente, que podem contar histórias de como era difícil conviver naquela sociedade, naquela época. Para algumas era só um viés da sociedade nas quais elas estavam inseridas e tudo bem. Para outras não, porque outras já nascem com uma mentalidade avançada, não aceitam determinadas situações impostas pela sociedade e são cobradas por isso, que se elas não se submeterem, elas vão sofrer. Elas acabavam se submetendo, mas sofriam umas consequências emocional, cabeça pirava. Quantas mulheres não foram internadas como loucas, porque não aceitavam determinados comportamentos, determinadas ordens que a família impunha, né, que a sociedade impunha. Então, vou continuar contando essa história porque ela é longa, tem muita coisa aí para contar, tem muitas histórias, muitas situações, e é uma história, é interessante conhecer essa personagem. Ela me fez crescer, eu acredito que ela vai te fazer crescer também, porque é bem interessante e assunto
próximo vídeo. Abraço, obrigada por ter ficado até aqui. Nos vemos logo.